Olá, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Jardim da Márcia. Gente, vamos falar de suculentas que podem ser misturadas e suculentas que não podem ser misturadas, não podem ser plantadas juntas e as que podem. Vamos conversar a respeito disso. Vou contar para vocês um pouco da minha experiência aqui no meu jardim. Espero que seja útil para vocês. Se já gostou do tema, já deixa o like para mim no começo do vídeo para não esquecer. E se gostar do conteúdo, compartilhe nas suas redes sociais para a gente espalhar mais conhecimento e experiência para todas as pessoas que gostam de plantas. Bora pro vídeo? Bom, gente, primeira coisa, né? Tem gente que gosta e prefere cultivar as equivérias, as suculentas, todas em vasos individuais. Isso é ótimo, isso é excelente, isso dá muito certo. Algumas espécies, eu tenho a impressão que preferem ser cultivadas em conjunto com outras. Geralmente as plantas se ajudam, tá? Quando são cultivadas juntas. Eu aqui gosto muito, muito mesmo de fazer arranjos. Acho que todo mundo já sabe disso. Eu faço muito arranjo misto. Então, vamos para alguns critérios de como que eu faço esses arranjos. De modo geral, gente, você pode misturar gêneros, né? Você pode pôr equivéria com sedum, você pode pôr equivéria com graptovéria, você pode misturar crássulas com equivérias, mas desses gêneros, o que eu mais tenho evitado misturar são as crássulas com as outras plantas, exceto, claro, a crassula volquense e a crassula expansa fragilis, que são as duas crássulas assim que eu acho que pode pôr em todos os vasos que eles vão bem. Para quem não sabe, crassula volquense é essa aqui, ó, essa verdinha aqui, ó. Essa é uma planta coringa. Eu coloco ela em muitos vasos meus para dar esse tom verde ou às vezes um tom acobreado. Quando ela pega bastante sol, ela vai ficando acobreada aqui, ó. Quer ver? Ah lá, tá vendo? E ela dá flor branca. Então, quando você quer um vaso com florzinha, eu indico muito colocar a crassula volquense. Eu tenho ela tanto nessa versão verdinha quanto na versão variegata. A versão variegata, gente, é essa aqui, ó. Para quem não conhece, a verde e amarela é a crassula volquense, variegata, tá? Opa! Aqui, ó, crassula volquense variegata, essa aqui. Muito coringa mesmo, vai bem, e combina bem. Ela vai crescendo, você só vai podando e replantando ela em outros lugares. Ela pode ser um pouquinho só invasiva, mas ela vai muito bem nos vasos, combina demais. E a crassula expansa fragilis, essa aqui, ó. Essa aqui, essa verdinha que tá aqui. Também dá flor, por isso eu coloco muito. Elas dão uma florzinha branca muito fofinha. Por isso eu coloco essas duas em quase todos os vasos de arranjos. Eu gosto demais de colocar. Gente, antes eu gostava de colocar essa planta em arranjo, mas como ela pega muita ferrugem no tempo, eu parei de usar essa planta aqui para misturar. Infelizmente, para mim não deu mais certo misturar, porque aqui chove e ela enferruja, fica feia. Patinha de urso eu não costumo misturar muito. Comecei a misturar faz o que, um ano? Porque não tá chovendo tanto. Então a patinha de urso que não gosta de ficar ao tempo, eu juntei com uma equivéria, por exemplo, com essa Blade Runner. Eu misturei com uma agavoide. E você acredita que ela tá indo bem, né? Então, às vezes, gente, a gente tem uma certa resistência de misturar algumas plantas, porque patinha de urso realmente não gosta de ficar totalmente ao tempo. Mas mesmo assim, olha, tem dado bem certo, tá vendo? Ó, ela tá crescendo bem mesmo. Então, eu acho assim, a gente tem que dar uma misturada e testar mais vezes, né? Antes de desistir das misturas. Mas patinha de urso, para mim, tem dado certo por enquanto.
como a gente está tendo 2 anos seguidos de mais seca por aqui, eu acho que isso favoreceu a patinha de urso. Mas se fosse outros tempos que tivesse chovendo demais, eu já repensaria esse tipo de mistura. Então, gente, ó, nesses exemplos que eu dei agora para vocês, a crassula, as crassulas de modo geral, como elas pegam muita doença chamada ferrugem, que fica com aquela cor de ferrugem, depois fica preto e a planta fica bem feia mesmo. Essas plantas que são muito suscetíveis à ferrugem, como as crassulas, essas eu evito misturar com outras plantas. Não só pela doença ferrugem, apesar que a ferrugem para a Echeveria não é uma incidência muito grande, mas é porque o arranjo fica muito feio mesmo. E com relação à patinha de urso, ou seja, as plantas que não gostam de ficar pegando chuva por muitos dias. Então, suculentas que pegam chuva e começa a perder folha, fica muito amarelada, com o caule pelado, com as folhas transparentes, essas devem ser cultivadas separadas. Não deve misturar suculentas sensíveis a excesso de água com outras suculentas mais fáceis, porque você vai tornar o seu vaso, o seu arranjo, ele vai ser necessário uma renovação mais rápida. Isso vai te dar mais trabalho. Quando você mistura plantas de cultivos diferentes, você vai ter que cultivar esse vaso junto como uma planta de difícil cultivo. Então, por exemplo, naquele caso ali da patinha de urso junto com uma Blade Runner. Vamos supor que a Blade Runner goste de ficar totalmente ao tempo. Ela não gosta, tá, gente? Mas se ela gostasse, se ela fosse uma planta resistente que conseguisse suportar muita chuva, mas a patinha de urso não, você tem que cultivar o conjunto todo como se fosse uma patinha de urso, como se fosse uma planta que não gosta de ficar totalmente ao tempo. Então, ao misturar esse tipo de suculenta, você vai transformar o conjunto num conjunto mais difícil de cultivar. Vamos analisar juntas esse conjunto aqui, ó. Você tá vendo aqui, ó, uma patinha de urso. Essa variegata é um Cotyledon Flanagani variegata. Esse aqui, ó, da frente, ele é o Tolimanensis nightclothes. E esse de cá é um Devil Finger. Gente, todas essas 4 não podem ficar totalmente ao tempo quando chover. Elas têm que ser recolhidas. Então, esse é um conjunto que tá correto, vamos dizer assim, porque todas elas não gostam de ficar totalmente ao tempo em chuva. Eu tenho que pegar esse vaso aqui e já proteger quando chegar a temporada de chuvas constantes. Quanto de chuva esse vaso pode pegar? Eu deixaria pegar no máximo 2 dias de chuva seguidos, tá? 2 dias de chuva seguidos, ok, né? Pode pegar. Mais que isso, aí a gente já tem que dar uma recolhida. Porque aqui tem muita planta sensível. O Nightclothes, por exemplo, é muito sensível à água. Então, não dá para brincar e deixar muito tempo na chuva esse tipo de conjunto. Agora, gente, eu vou mostrar a planta e falar o nome de algumas que eu não recomendo plantar juntas e depois as que eu planto juntas. Agora, voltando às espécies que eu não indico mais plantar junto, esse aqui é um exemplo, ó. Essa crassula, Lanuginosa, variação Pachystermum. É uma planta que eu já plantei em conjunto. Fica lindo porque ele fica pendente. Eu até tenho um vídeo que eu falei que plantei junto, tal, achei legal, até indiquei na época. Mas depois, gente, chove, enferruja e vira um tormento. Aquele vaso fica muito feio porque ele preteja tudo. Então, esse aqui fica lindo no conjunto, mas só se você não for cultivar ao tempo. Se você não for cultivar ao tempo, beleza, pode plantar junto. Se não, evita. Essas crassulas pequenininhas, todas elas pegam ferrugem e de uma forma assim muito
muito vigorosa, sabe? Fica bem feio, fica muito enferrujado, dá muita dó. É dificílimo manter eles saudáveis, sabe? Ó, tá vendo essa parte escura que tem aqui, ó? É isso, fica bem feio. Não sei se vocês estão enxergando essa parte escura aqui, ó, no caule, tá vendo? Isso é resquício de ferrugem que já deu nessa planta. Esse aqui, ó, chocolate, esse Sedum chocolate, o Lenopetalum, Lenophyllum chocolate, também não indico plantar junto, ele não fica bem, não fica saudável, ele perde muito folha, fácil. É uma planta que eu indico você sempre cultivar sozinha. Ó, o Sedum Redberry também eu não gosto mais de plantar em conjunto. Ele entra em dormência no verão, então é uma planta que começa a ficar meio feinha e eu acho que ela fica melhor quando plantada somente ela sozinha, tá? Desse jeitinho aqui, ó, só ela. Assim eu acho que ela vai melhor, eu consigo cuidar dela melhor e em conjunto eu acho que não deu muito certo para mim. Talvez vocês tenham mais sucesso, mas eu não tive sucesso plantando essa aqui conjunto com outras, tá? Olha, Pachyphytums, de modo geral, eu também não gosto de misturar. Esse aqui é o Glutinny caule. Eu prefiro plantar esse tipo de planta sozinha, só eles mesmos, porque é mais fácil de você cuidar caso aconteça alguma coisa com eles. É uma planta muito sensível ao excesso de umidade, de modo geral, então evite plantar eles em conjunto com outras. Não costuma dar muito certo. Esse aqui, gente, é o meu Calanque Laciniata variegata. E tá vendo esses 3 podados aqui? Subiu a floração dele e aí ele morre. Então agora tá começando uma nova brotação aqui embaixo, tá vendo? Ó? Essa também é uma planta que eu não recomendo. E é um gênero, na verdade, que eu não recomendo plantar muito junto. Depende muito do calanchoe. Pode ser que dê certo, pode ser que não. De modo geral, eu planto os calanchoes separados agora, hoje em dia. Só se for arranjo grande, tá? Em bacias grandes, ainda talvez valha a pena misturar. Mas ultimamente eu tô separando os calanques também, sabe? Facilitando a minha vida. Gente, os calanchoes, eles crescem muito rápido, né? Eles ficam grandões. E aí você tem que podar, diminuir o vaso, diminuir a quantidade, o volume, ou então eles ficam muito pernudos, né, com as pernas muito altas. Aí eu acho que é melhor deixar eles sozinhos, ó. Esse daqui, por exemplo, ó, tá meio sofrido, tá bem sofrido agora. Ele já esteve tão bonito, mas quando dá flor, sempre acontece isso aqui. Desse daqui, gente, é o segundo ano já. Ó, o primeiro ano ele deu uma aqui, ó, tá vendo? E agora ele deu 3 flores, uma flor amarela. E aí agora começou uma leve brotação, tá vendo, ó? E aí provavelmente vai sair brotação aqui embaixo do chão. Então essa é uma espécie realmente que não dá para ficar misturando. Esse aqui, gente, é o Eonium nobile, que veio lá da Lu Carvalho. A Lu Carvalho do canal, sabe? Ela mandou essa planta, olha só como é que ela já tá bonita. Essa é uma planta também que não dá para você plantar junto com outras, assim como eônios de modo geral. Você pode plantar o kiwi junto com outras, mas alguns eônios, assim, a grande maioria, na verdade, eu prefiro fazer eles ficarem sozinhos. São plantas também que não gostam de sol pleno. Então, a gente mantém eles um pouco mais separados também por conta disso. E também costumam gostar de mais água. E aí já não é tão compatível com alguns tipos de suculentas. Ó, Echeveria atomi, tá vendo? Tipo, não é um sempervivo, mas eu acho que lembra muito um sempervivo. Essa é uma Echeveria também que não dá para misturar. Assim como os sempervivos, eu particularmente, para cultivar em vasos, acho que é incompatível com outras plantas. Entre essas pendentes aqui, ó, esse Dasyphilum menor, né? Esse não, major, esse é o maior. Dasyphilum, Sedum Dasyphilum major.
Esse também eu acho incompatível você misturar. Eu vejo muita gente misturando essa planta no exterior, em arranjos, principalmente aqueles do Japão, da Coreia. Eu acho tão bonito, gente. Eu queria tanto misturar, mas eu não tive sucesso misturando essa planta. Ela fica assim, ó. Fica desse jeito, ó. No meu cultivo, né? No meu cultivo. Às vezes no seu cultivo pode dar certo. Aqui no meu cultivo, esse aqui é uma plantinha que foi muito melhor sozinha. Esse aqui tá pedindo replante, pedindo manutenção, ó. Como é que tá feio esse lado de cá, tá vendo? Eu espero que eu consiga mexer nesse vaso logo. Esse aqui, o Sedum dasifilum, assim como outras pendentes, como colares, não recomendo juntar. Colar de pérola, colar de golfinho, colar de melancia, esses colares, ó, olha aqui, colar de melancia, né? Todos esses colares aqui, ó, gente, evita misturar. Fica lindo nos arranjos que a gente vê por aí, mas são plantas de meia sombra ou de sombra, né? Sombra que eu digo é aqui, por exemplo, onde eu estou, que é um local iluminado, mas não pega sol direto, só pega o solzinho da manhã. E esse colar de melancia não suporta ficar, ele não se dá bem em ambientes ensolarados. Ele pode até ser cultivado, ele vai ficar pretinho, mas você vai ter que molhar ele com mais frequência, tal. Ele não fica verdinho, eu acho que fica muito sofrido. E os outros colares em geral, exceto o de rubi. O de rubi ainda fica legal você plantar em conjunto. Mas ele vai te dar bastante manutenção também, porque ele cresce bastante em alguns casos. Agora vamos falar das suculentas que podem ser plantadas juntas. Gente, dá uma olhadinha aqui, ó. A plantinha que é muito, muito, muito adaptável, essa aqui, ó, Adria babalu. São plantas, gente, que vocês podem plantar em todos os vasos, que acompanhando equivérias de sol pleno e equivérias que podem ser cultivadas ao tempo. Essas plantas são super compatíveis e elas vão bem em todos os arranjos, tá? Essa aqui, ó, Sedum Adria babalu, combina com agavoides, que são de fácil cultivo. Essa aqui, ó, também é uma echeveria, a spectabilis. Ela tá verdinha já, tá vendo? A spectabilis também é uma planta que se adapta muito bem a plantas echeverias, sedums, tá? De fácil cultivo. Agora, quando a planta for de difícil cultivo, aí você só desloca o conjunto todo para um local mais protegido. Nesse conjunto aqui, ó, eu tenho esse Sedum cuspidatum. Esse também, gente, é uma plantinha que consegue ser colocada junto com outros cultivos, com outras plantas, e ele vai e se adapta muito bem, tá? Ó, aqui eu tenho uma São Luís Red Star, que é essa pequenininha que tá aqui embaixo. E aqui é o Yulin. Essa do meio eu não sei qual que é, tá? Ela perdeu o miolo, ó. Na verdade, uma lagarta foi comer ela e acabou ficando desse jeito. Ela comeu o miolo dela e ficou esquisito, ó. Outro que eu gosto de colocar em arranjo é a minha paraguaiense. É o Graptopetalum bernalense, né? Bernalense. Essa também é uma planta que eu gosto de misturar bastante, porque ela é pequena, ela fica pendente e a coloração dela ajuda a destacar as outras plantas, ó. Olha como que tá a minha Letícia, ó. Olha, cheinha de flor, ó. Olha isso. Letícia, gente, se você tem um monte, mistura, pode misturar também. Ela morre, tá? Aqui no meu cultivo, de vez em quando, ela dá umas morridas assim de podridão de caule. Mas eu não ligo, porque ela se reproduz muito. E qualquer poda que você fizer, ela vai brotar. Eu nunca vi, é uma planta que brota assim sozinha. Então, mesmo que ela morra no meu cultivo, ainda assim eu misturo ela com outras plantas, tá?
Acho ela lindíssima, lindíssima. A coloração dela é exuberante, ó. Só que às vezes ela dá uma apodrecida. Aqui, gente, ó, um exemplo da Crassula expansa fragilis em arranjo. Tá vendo? Aqui o que que eu tenho? Eu tenho uma N1, que é sem identificação. Essa aqui é a Agavoid Lipstick. E essa aqui é uma Blood Mary. Tá vendo? E eu coloquei aqui, ó. Essa bonitinha aqui. Crassula expansa fragilis. Nesse exemplo aqui, gente, vocês estão vendo uma paraguaiense, que seria a paraguaiense variegata. Aqui no meu cultivo ela não fica muito variegata. E junto com ela, eu plantei o que? Vamos colocar aqui no chão para mostrar para vocês. Aqui, ó. Aqui tem a... como é que é o nome dela mesmo? Seiten Botan. Essa aqui é a Red Tip, não, Pink Tips. E o nosso básico Graptocedum Bronze. Esse também, gente, vocês podem plantar em todos os vasos se vocês quiserem fazer os arranjos, porque ele combina com tudo. E é uma planta super resistente e ela aguenta tudo. Muita água, muita chuva, pouca chuva, tudo. Calor, calor, muito calor. Uma planta muito, muito rústica. Essa aqui pode apostar nela que vai e vai super bem, tá? E olha só como fica bonitinho, tá vendo? Nossa. Olha que lindo. Eu adoro, 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 adoro. Tá um pouco vazio, tá vendo? Ó, tá dando uns vazios aqui, ó. Tem que colocar mais sedum, mais Graptocedum. Aí ele fica mais bonito também, ó. Ou então mais pra frente fazer poda, né? E encher mais o vaso. Tá dando flor, gente. Olha que gracinha. Essa é a flor do Graptopetalum, né? Olha aqui. Eu adoro esse vaso, ó. Acho lindo, né? Mais um exemplo de misturinha que tá dando certo por enquanto. Esse aqui, ó, é uma Peach Candy. Eu não sei se é uma Echeveria, deve ser. Aqui é o Pérez de la Rosia. Essa é uma plantinha bem difícil para algumas pessoas. Ela demora um pouquinho para pegar o rumo dela, sabe? Para ela ir para frente, mas quando ela começa a crescer, ela se alastra pelo vaso todo. Então, é uma planta que eu tô fazendo uma segunda muda aqui, né? Para manter a espécie. E a Crassula volquense variegata. Olha que gracinha, gente, ó. Por enquanto é um vaso que tá perfeito. Perfeito mesmo, tá indo super bem. Logo que essa planta começar a crescer mais vigorosamente, eu vou ter que fazer o replantio, né? Porque essa aqui é uma Echeveria pequenininha, por enquanto. E aqui também tá uma muda pequena. Caso ela comece a crescer bastante, é um vaso que vai precisar de manutenção rápido. Mas eu fiz essa mistura tem quanto tempo? No mês de fevereiro desse ano. Eu acho que ela vai ficar um ano desse jeito e depois vai precisar de manutenção. Gente, vamos conversar um pouquinho das plantas que a gente não conhece e a gente planta junto. O que que acontece? Bom, o que que acontece é que eu começo sempre plantando todas juntas e eu vou observar o comportamento da planta no conjunto. Então, quando a planta não cresce ou quando ela fica muito sufocada perto de outras, eu vou fazer a separação dela. Então, quando que eu planto junta e eu vou separar? Isso aqui, gente, é quando a planta chega, eu preciso plantar urgente as plantas, eu planto tudo junto mesmo. Mas às vezes eu planto plantas incompatíveis e aí elas têm que ser removidas. Às vezes eu faço a remoção só de uma. Às vezes eu refaço o arranjo todo. Vai depender da minha disponibilidade de tempo, vai depender do estado da planta. Então, a gente plantando suculentas juntas, nós temos sempre que estar alertas e observando como que a planta está se desenvolvendo naquele conjunto. E por fim, gente, tem esse gênero, a Howardia. Essa aqui, ó,
essas plantas de vidro que eu vou falar para vocês, né? Que são essas plantinhas transparentes, tá vendo, ó? Elas são vendidas no supermercado, não exatamente com esse formato, tem de outros formatos também. Essa aqui, ó, é super comum de você encontrar no supermercado, né? Essas plantinhas aqui, de modo geral, é melhor plantar em vasos exclusivos. Elas vão dando, tá vendo? Ó, tem muita muda aqui, ó. Eu preciso replantar isso aqui já faz tempo, E eu não replantei, ó, vai dar até flor, tá vendo? Que engraçado. É uma florzinha sem graça. Ela vai florir. Então, essa daqui, esse tipo de planta, eu recomendo sempre plantar elas em vasos exclusivos só dela, porque elas crescem muito, dá muita muda, tá? Então, presta bastante atenção. Eu vou ter que separar isso aqui, porque já tá assim, ó, faz tempo. Tá precisando trocar isso aqui. Mas eu não troquei, então, ó. Então, gente, ó. Esse tipo de planta, planta sozinha, tá? Não mistura com outras. Ah, e é o tipo de mistura que, se você fizer, costuma dar errado. Porque essa daqui é uma planta que não gosta de muito sol. Ela prefere mais ficar na luminosidade do que no sol. E aí você plantar com uma echeveria é incompatível, porque echeveria é planta de sol, tá? Então essa é uma junção que não costuma dar bom, que não é legal fazer. Ai, gente, acabei falando da Howard no final do vídeo, né? Mas o certo era ter juntado ali junto com as plantas que não podem ser plantadas juntas, né? Ficou fora de ordem, desculpa, tá? Mas essa daí, gente, é um exemplo realmente do que a gente não deve plantar junto. Eu vou então encerrando o vídeo por aqui. Vocês gostaram, gente? Eu acho que fiz um bom apanhado aí das suculentas, tá? Só desculpa ter ficado fora de ordem essa última, mas pelo menos eu consegui registrar. Lembrei de registrar, né? É isso, então. Eu vou deixar para vocês outros vídeos aqui do meu canal como sugestão para vocês continuarem assistindo e maratonando os meus vídeos. E eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau! Que foi? Tá na hora? Hã? E foi? Tá na hora de passear? Tá? Hein, Taquinho? Vamos? Vamos? Então vamos, né? Vamos? Cadê a Nina? Vamos, Nina? Vamos?